E aí galera, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou futuro estudante de letras e eu vim aqui para falar hoje sobre O Crocodilo de Fyodor Dostoiévski, um clássico da literatura russa. Esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse canal. Eu estou fazendo esse canal em parceria com um amigo meu, né? O canal dele vai estar aqui na descrição. É o meu parceiro Guga. A gente teve a ideia de fazer um canal junto para ir compartilhando nossas experiências culturais, não só de literatura, né? Mas também de anime, de coisas nerd, essas coisas, filme, esse tipo de coisa. Jogos também. Eu espero que vocês possam me acompanhar. Eu também estou no TikTok, se vocês quiserem vídeos mais curtos. Mas vamos tentar sair dessa coisa e vamos ver um vídeo longo de um molequinho falando durante 15 minutos. Pode ser? Então me acompanhem nessa jornada para Dostoiévski. Tá, então antes de eu falar do conto, né, que é conto, né? Ele é um livro, mas é um conto de mais ou menos umas 60 páginas, assim, né? Então antes de eu falar do conto, a gente precisa, eu queria pelo menos fazer uma reflexão acerca da nossa visão sobre a literatura russa no geral. O livro, conto, é do Dostoiévski, né? O Dostoiévski acho que é o maior nome da literatura russa que nós conhecemos, a literatura clássica russa. E, na verdade, quando a gente vai falar sobre literatura russa, a gente tem uma imagem que é muito impulsionada pelas redes sociais, com o crescimento das redes sociais. O próprio nome do Dostoiévski deu uma grande inflacionada nesses últimos tempos. E isso é muito bom, porque divulga e propaga uma literatura que é muito boa. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica meio que exposto a uma estética que o TikTok, que essas redes sociais tentam propor, principalmente de vídeos curtos, tentam propor pra gente, que é a da estética russa. Nesse caso. O que é a estética russa que o TikTok tenta pregar? É aquele vídeo com um escrito do Dostoiévski, algum escrito, alguma citação, ou nem mesmo isso, só uma música russa antiga, num linguajar russo, algo desse tipo, uma música antiga, daquela com violino, com esse tipo de coisa, bem antiguinha, bem, que remete bastante à música erudita, com, por exemplo, fotos de inverno russo, de palacetes, alusões a czares, a reis. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер. E não é isso que a literatura russa prega. Porque quando a gente olha isso no TikTok, a gente pensa que é sobre isso, mas não é. A literatura russa é completamente o contrário dessa exaltação ao medieval, dessa exaltação à sociedade russa da época. Não só o Dostoiévski, como eu falei, eu acho que é o principal nome da literatura russa, mas outros autores grandes, como Tolstói, que é muito grande, Gogol, que é um autor que eu gosto bastante, eles embasam toda a sua literatura em sátiras. São literalmente sátiras à elite russa, à burocracia que ocorre na Rússia, o acúmulo de subfunções que tem dentro da aristocracia russa. É tudo muito sobre isso. Lógico, todos os autores têm as suas fases. Dostoiévski não escreveu só sobre isso. Em Noites Brancas, ele fala sobre amor. Tá tudo bem. Mas as obras mais famosas desses autores passam por essa sátira. A literatura clássica russa é uma literatura completamente satírica e irônica. Não é só crítica. Ela é irônica. Realmente com humor. No próprio Crocodilo, eu ri muito lendo o conto. Porque é realmente engraçado, é cômico. Então, Dostoiévski, em grande parte das suas obras, escreve satirizando o governo russo, a elite russa. Tolstói, só a gente pegar A Morte de Ivan Ilitch, é uma sátira. De Quanta Terra Precisa um Homem, é uma grande sátira à elite camponesa. No Gogol, Capote, Diário de um Louco, O Nariz, são todos sátiras. Então a gente tem que primeiramente ver, lógico que é muito legal a gente ter essa estética do TikTok, é legal, é bonita, eu acho bem legal, eu mesmo gosto desses vídeos, acho que é uma vibe bem legal, mas a gente tem que entender que não é isso, que os autores russos não queriam passar isso, que a realidade deles era completamente diferente do que a gente tem hoje. A gente pode se apegar às vezes ao senso comum, mas não pode ficar só naquela bolha. A gente tem que entender que tudo passa por uma crítica, por uma construção que vem da realidade da época. E o Crocodilo fala muito sobre isso. O Crocodilo, desde o tema do livro, da capa do livro, até o seu final, que é meio controverso, já vou explicar para vocês, é tudo uma grande sátira, literalmente. O Crocodilo é uma grande sátira. E é isso que eu queria passar mais ou menos nessa primeira parte, dar esse panorama do que é a literatura russa mesmo e meio que tentar deixar de lado essa estética TikTok que é inflacionada, como eu falei hoje. Eu vou tentar deixar um corte de algum vídeo para vocês entenderem mais visualmente do que eu estou falando, porque parece que eu só estou divagando, mas realmente existe toda, pelo menos na bolha em que eu habito, existe todo esse cultivo, esse culto a essa estética. Então é isso.
Agora sim, vamos para o que interessa, que é a crítica, a resenha do conto. Então, aqui está o livro, agora vamos finalmente, né, falar sobre a história. Eu estou com essa edição aqui do Crocodilo, da editora 34, e é muito importante falar sobre essa edição, porque o tradutor é o Boris Schneiderman, e ele faz um adendo muito importante no final do conto, que é muito importante para o desfecho desse vídeo e para o desfecho do conto mesmo. Bom, durante o livro, o Dostoiévski ele vai criticar coisas primordiais assim. Uma coisa que eu vejo que ele criticou muito aqui foi a adoração, a admiração cega a tudo que vem da Europa Ocidental. Então, a elite russa estava numa fase nessa época, esse livro se passa mais ou menos em 1860, de adorar tudo que vem de fora. Até hoje a gente faz isso, né? A gente adora muitas coisas que vêm de fora. É um que a gente vai chamar agora, anacronicamente falando com esse livro, de complexo de vira-lata. Mas enfim, não vou devagar muito, senão fugir muito do tempo. Ele vai falar muito sobre essa adoração de tudo que vem da Europa Ocidental. E nessa época, ideias que eram muito difundidas entre os intelectuais era a do capitalismo. Então, era a ascensão do capitalismo como uma ideia mais concreta, porque o capitalismo sempre existiu, desde as grandes navegações. Mas, aqui ele ganha nome, ele ganha forma. E estava vindo para a Rússia essas ideias. Então, ele vai criticar esse capitalismo ao extremo, essas ideias de que tudo que vem da Europa Ocidental é muito bom. Vai criticar também a burocracia russa, essa grande quantidade de funções que eu falei para você, que tem um governador, aí tem um comandante, um subcomandante, um comandante menor, sempre tem muitas coisas assim, e principalmente pro egoísmo, pro egocentrismo. Tudo isso em torno desse crocodilo. Como isso acontece? Basicamente, eu vou tentar não dar tanto spoiler, mas vai ser muito difícil, porque é um conto bem pequenininho, então a maioria das coisas eu vou estar aqui contando nesse vídeo. No início do livro, o protagonista, que é o Ivan, vou poupar de falar o sobrenome porque é meio complicado, mas o Ivan, junto com a Helena, sua esposa, e um amigo da família, que eu não vou me recordar o nome dele agora, mas enfim, é o que narra a história, o que passa os pontos de vista, eles vão numa exposição em que há um crocodilo. E não tem crocodilo na Rússia, logicamente, até pelas questões climáticas, né? Tanto que eles chamam muitas vezes o crocodilo de mamífero durante a obra. Mas enfim, eles vão visitar esse crocodilo, eles não acham tudo isso, não acham tanta coisa assim, e quando eles estão lá conversando com o alemão, que é o dono do crocodilo, o crocodilo engole o Ivan, que é o moço que vai ficar preso no crocodilo. E ele fica lá, as pessoas não demonstram tanto desespero, quem demonstra mais desespero é um amigo da família que está com eles, a esposa até fica meio assustada, mas já se recupera rapidamente, e o que mais assusta, onde começa a comicidade desse conto, é que o dono do crocodilo e a mãe dele se preocupam apenas com o crocodilo, com a saúde do crocodilo. O quanto iria custar para tirar o homem dali. O quanto iria custar para, por exemplo, abrir a barriga do crocodilo. O quanto eles teriam de prejuízo. Em nenhum momento se preocupam com o homem que está lá dentro. Isso, para o amigo da família, é uma loucura. Mas, enfim, a crítica vai sendo construída a partir daí. Aí já começa a mostrar esse egoísmo. Bom, no fim das contas, o protagonista Ivan, ele tá sempre ali, ele tá de boa, ele não sofre nenhum arranhão. E ele fala que dentro do crocodilo é uma casca oca, que é só uma coisa oca vazia, não tem mais nada lá dentro, por isso que ele cabe lá dentro. E aí também é demonstrado a questão do egoísmo, da questão de que só o meu pensamento importa, de que só porque eu tenho uma condição boa, eu sei o que eu tô falando, você não precisa se intrometer porque eu sei. Então isso é uma crítica que é muito feita também. Ao longo do tempo que ele vai ficar preso no crocodilo, ele vai falando, não, mas eu ficando aqui dentro vai ser bom para a economia, porque vai todo mundo querer vir me ver, e com as pessoas vindo me ver, a gente vai precisar abrir uma barraquinha aqui para as pessoas comprarem coisas, e vão trazer mais crocodilos para outras pessoas entrarem dentro. Então ele sempre vai pensando nessas coisas e ignorando completamente a situação de que ele está dentro do crocodilo. Isso é muito do egoísmo e daquele capitalismo extremo, de que não importa, o que importa é que eu vou gerar lucro, que eu vou ficar famoso. E uma frase que me pegou bastante é que ele fala assim: as pessoas vão me ver como eu realmente sou e vão me dar finalmente voz. Porque ele vai estar numa situação que é meio absurda. Então aí sim que vão conseguir escutar ele. Isso é uma grande exclusão que a ascensão do capitalismo faz também. Bom, uma solução que o amigo da família tenta achar para esse problema dele ficar preso no crocodilo, né, do Ivan ficar preso no crocodilo, é ir falar com um dos conselheiros, né, que ajudam a família.
Então o amigo da família vai até lá, falar com um conselheiro, que é se não me engano, um veterano de guerra, do exército, algo desse tipo. E o veterano diz a mesma coisa, que retirar o homem de lá de dentro, retirar o Ivan de lá de dentro, ia ser prejudicial, porque não tinha autorização do dono do crocodilo, porque isso poderia ser benéfico para a economia, e porque a gente não saberia se é proibido abrir um crocodilo, porque não havia crocodilos na Rússia. Então, é muita burocracia para um problema tão simples, para uma questão humanitária de uma pessoa correndo perigo. E isso é muito demonstrado por Dostoiévski, desse capitalismo extremo. Essa é a grande ideia do crocodilo. No fim das contas, esses conselhos não adiantam muito, então o amigo da família vai falar com a mulher, com a Helena. Quando ele chega lá, a Helena tá meio esquisita e o amigo da família logo entende que a Helena estava com outro homem. E a Helena, logo que o amigo da família chega, ela fala, eu acho que eu quero pedir o divórcio. E o amigo da família se espanta e fala, mas o seu marido tá dentro do crocodilo, você vai pedir divórcio? Você tá louca? E aí ela fala, não, mas por que eu vou ficar com um cara que tá dentro de um crocodilo? O que isso vai me fazer bem pra minha imagem? Por que eu vou ficar com um homem que tá dentro de um crocodilo? E aí, ele já se liga que tem outro homem na jogada, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que a moça simplesmente não se importa que o marido dela tá dentro de um crocodilo. E isso é o absurdo. O Dostoiévski trabalha com o absurdo nesse livro. O absurdo que reflete a ascensão do capitalismo na Rússia. E que reflete toda essa questão, não só literária, mas que passa tudo por uma questão histórica e sociológica dessa construção dessa ideia do capitalismo. De como isso entra na mente das pessoas de uma forma que chega a ser bizarro. Bom, isso é mais ou menos o que o Dostoiévski quer passar nesse livro, desse egoísmo das pessoas mais ricas sempre saberem o que estão falando. O conselheiro era uma pessoa de boas condições, então ele sempre sabia o que estava falando. Mas na verdade o Dostoiévski mostra que não. Mostra que na verdade ele é só uma pessoa que admira tudo que vem da Europa e acha que tudo que vem da Europa ocidental é uma maravilha. Ele elogia as comidas da França, elogia as comidas da Inglaterra, elogia tudo que vem de fora e não consegue enxergar que tem um homem dentro de um crocodilo. Bom, tem muitas outras coisas, muitas entrelinhas muito preciosas nesse conto que eu não vou estar falando. Vou estar deixando para você que está vendo isso ler, compra, baixa um PDF, só lê o livro, que vale muito a pena, é bem rapidinho, tem 60 e poucas páginas. Só tem um problema, que é o final desse vídeo. Lembra que eu falei que o Boris, o tradutor desse livro, ia ser muito importante? Então, meio que esse conto não tem um final. Eu não sei direito por que não tem um final. Pelo que eu pesquisei é porque o Dostoiévski estava com alguns problemas familiares e esse conto era publicado, acho que semanalmente, num jornal. E o Dostoiévski não tinha mais dinheiro para manter esse jornal circulando, algo desse tipo. Então ele não escreveu um final para esse conto. O conto simplesmente termina do nada. E aí o tradutor coloca algumas hipóteses do que poderia ser o final do conto. Algumas hipóteses dos próprios rascunhos de Dostoiévski. E um rascunho que me deixa um pouco intrigado, eu vou estar pegando aqui para ler para vocês, é de uma possível paquera do crocodilo com a mãe do alemão, que é o dono do crocodilo. Eu queria ser um mapa, mas o mapa não posso ser. O mapa direciona a gente e o que eu quero mesmo era me perder no ser. Então o crocodilo paquera o crocodilo paquera a mãe do dono do crocodilo. Então aqui, o crocodilo apaixona-se pela mãe do empresário. Este se zanga, enciumado, fica atacando o bicho com uma vareta e acaba levando de volta para a África. Em outros casos também, o Dostoiévski, ele chama o crocodilo de antiliberal. Então ele fala que o crocodilo é um impedimento das ideias liberais. Ele fala também mais sobre o princípio econômico, que é esse capitalismo exacerbado que eu estou falando. Então, ele leva sempre pro absurdo. Ele leva para caminhos distintos, mas sempre pro absurdo. Desde um crocodilo dando em cima de uma senhora, até discussões mais acerca do princípio econômico do capitalismo, chegando na Rússia. E é por isso que o Dostoiévski é tão genial. Porque ele consegue trabalhar o absurdo levando para as ideias do que estava na Rússia cotidiana. E é isso que é a literatura russa. É isso que é a literatura de Dostoiévski. Essa literatura que mostra a elite russa, a sociedade russa, na sua mais pura forma, de uma forma completamente absurda. E é isso que eu li em Crocodilo.